Bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Isso mesmo, 2 horas de debate para você participar junto com a gente. Eu sei que você tá aí, ó, só esperando começar o debate, né? Você que tá aí em 96.5, app Vida Play. Convido você para ir lá nas nossas redes sociais para você assistir ao debate. Sim, você não vai só ouvir, você vai assistir através do Instagram, do Facebook e youtube.com/eutonavida. Aproveita, se você não tem aí a inscrição lá no nosso canal no YouTube, faz a sua inscrição, também clica lá no sininho para você receber a notificação toda vez que o debate estiver no ar, tá bom? Então vai lá, youtube.com/eutonavida, vai participar junto com a gente também a partir de agora. Vamos juntos em mais um debate. Cláudio Apolinário, bom dia. É isso aí, Simone, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham pelos 96,5 da Rádio Vida e também nos acompanham pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Eu tô na vida, então não deixe de nos acompanhar, nos siga aí nas mídias sociais para nós discutirmos juntos mais um tema, e um tema muito interessante. Nós vamos discutir hoje sobre o dom de línguas. O dom de línguas, ele existe? O falar na língua dos anjos, falar em línguas estranhas. Então cada um usa uma terminologia. Qual é a verdade bíblica? Será que esses dons ainda existem? Se eles não existem, o que é que acontece nas igrejas então, principalmente as pentecostais e neopentecostais, que há a prática do falar em línguas, há inclusive um incentivo, cultos para ser batizado no Espírito Santo. Então, a evidência do batismo no Espírito Santo em algumas igrejas é exatamente o falar em línguas. Então, isso é bíblico? Isso não é bíblico? O dom de línguas, ele existe. Este é o nosso tema de hoje e nós queremos a sua participação. Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Você pode ir lá no chat e mandar a sua mensagem, na sala de bate-papo, e mandar a sua mensagem dando a sua opinião sobre o tema de hoje. E você também pode mandar pelo WhatsApp da Vida. Isso mesmo, e no WhatsApp da Vida pode gravar o seu vídeo ou o seu áudio, 30 segundos de duração, tá bom? E também mensagem digitada dando aí a sua opinião. O dom de línguas existe? O que você acha? 12997472010. Tá em outro país? É só colocar na frente o 55. Aí vem 55 12 997472010. E lá no YouTube, como a gente sempre fala, né? Estamos chegando a 6.400, né? 6.400, é isso aí. 6.400 inscritos. Falta pouco. Falta menos de 30. Isso, então você que não tem inscrição, vai lá, faz a inscrição, clica no joinha, clica no sininho para você receber a notificação e você participar conosco aqui todas as vezes que nós iniciarmos a nossa transmissão. Então, mais uma vez, gratidão a todos que já estão conosco aí. Já temos pessoas lá que estão conosco no YouTube. Pessoal, você que está no YouTube aí, ó, já clica no joinha. Sempre que você entrar, já entra, primeira ação. Clica no joinha, depois você vai para a sala de chat, que é para você não esquecer, ok? Maravilha, então a participação de vocês é muito importante. Hoje teremos conosco aqui presencialmente o pastor Paulo Henrique Vulgo, ou conhecido como PH, e também o pastor Isaac Pereira, vou batizar de IP também, então já que é pegar as iniciais aí. Pastor Paulo Henrique, satisfação tê-lo conosco mais uma vez, bom dia. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, pastor Isaac, nosso companheiro de debate, bom dia às meninas da mesa aqui que sempre abrilhantam esse lugar maravilhoso, a todos os ouvintes espalhados por todo o mundo, né? Agora o negócio é internacional, o negócio isso é fera aí. demais. Deus abençoe. Pastor Aguinaldo, que nos acompanha hoje também, Deus continue abençoando. Esse tema, um tema bastante oportuno, um tema que trabalha com boa parte aí da cristandade no Brasil, falando dos pentecostais, e eu acredito que ele é de suma relevância. Vamos trabalhar pelas linhas das escrituras e tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Maravilha, satisfação tê-lo conosco também aqui ao vivo, presencialmente, pastor IP, Isaac Pereira. Pastor Isaac, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Cláudio, bom dia pastor Paulo. Uma alegria estar aqui novamente. Eu acho que a gente está fazendo parzinho aqui nos debates, hein, pastor PH? Acho que o pastor IP aqui vai pegar, hein? Mas como disse o pastor Paulo, é um tema relevante, tema em voga aí nas igrejas. Eu creio que existe muita mentira sendo contada e nós vamos esclarecer aqui, à luz das escrituras, o que a Bíblia diz sobre este dom.
Maravilha. O pastor Isaac, ele já começa, obviamente, na sua fala, sempre já trazendo uma polêmica. Tem muita mentira sendo contada, então vamos verificar que mentiras são essas, se o pastor PH concorda ou não com essas mentiras, né? E no terceiro bloco teremos aí a participação do professor Matheus Rangel, que também vai nos auxiliar aí na nossa discussão. Então, nesse bloco agora, nós vamos dar aos dois 2 minutos inicialmente para eles fazerem a sua consideração inicial, ou seja, colocar o pé no assunto dizendo o que acreditam, se acreditam no dom de línguas, se o dom de línguas existe ou não, e posteriormente eles terão mais 4 minutos para explanar o seu ponto de vista após os áudios retirados da internet, ok? Começo então com o pastor PH, pastor Paulo Henrique, dando a sua opinião inicial. O dom de línguas, pastor, existe? Pessoal, quando nós falamos de dom de línguas, é algo que existe, né? Então eu preciso deixar claro, ele existe, ele é bíblico e ele permeia a maior parte da cristandade brasileira, ou seja, os pentecostais, eles acreditam piamente no dom de línguas, né? Isso aconteceu nas escrituras sagradas. O dom de línguas, ele é um dom que está registrado ali na cadeia de dons que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 12, né? Um dom que é para a igreja, e que nesse meandro, nessa situação toda, o pentecostalismo começou a enfrentar vários problemas, e eu acredito que está dentro disso que o pastor Isaac colocou como mentira. E isso acabou ofuscando a verdade do dom de línguas, não só o dom de línguas, mas também outros dons espirituais, deixando claro para os irmãos que eu sou pentecostal clássico, sapateio, falo língua estranha, tenho visão, revelação, sonho, profecia, tudo que o cessacionista não gosta. Eu sou esse cara aí, apesar que se você tá vendo aqui a cara preta, né, eu tenho uma barba e tal, mais jovial, é porque eu sou novo, né, irmão, não vou... Então, assim, mas eu acredito em tudo isso e defendo tudo isso à luz das escrituras. Então, a Bíblia tem vários textos, né, e a gente tem que trabalhar com um texto que é para a igreja, e se for levantado uma questão ou outra aqui fora desses textos, a gente vai tentar destrinchar ao longo do tempo. Então acredito que o dom de línguas é para a igreja e ele não pode ser confundido com aquilo que o neopentecostalismo danificou, como vários outros patrimônios da igreja. Maravilha, pastor Isaac, também 2 minutos para fazer a sua consideração inicial. Bom, eu quero esclarecer aqui que todo o debate que nós fazemos aqui é contra ideias, doutrinas, não necessariamente contra pessoas. O que eu vou dizer aqui não é contra o pastor Paulo Henrique ou contra qualquer outra pessoa que se julgue pentecostal. Mas o dom de línguas, a forma como ele é definido hoje, é uma das piores doutrinas, uma das piores invenções, seja do pentecostalismo, do neopentecostalismo, uma das piores invenções que emporcalha o culto a Deus hoje. Nós temos regras específicas que vamos apresentar aqui ao longo do debate para o funcionamento disso, e raramente nós vemos essas regras sendo respeitadas no culto cristão. Então, criou-se aí, eu já participei de vários debates sobre esse assunto, mas criou-se, não sei qual é a linha de pensamento do pastor Paulo Henrique, mas criou-se um dom de línguas que não existe, que é o que eles chamam de línguas estranhas, alguns chamam até de línguas de anjos. Eu nunca vi pentecostal clássico defender língua angélica, mesmo porque o que Paulo diz em 1 Coríntios 13 é uma hipérbole, é algo fictício, é algo que ele está querendo aumentar para apresentar o seu ponto. Então, toda vez que o anjo se manifesta na Bíblia é na língua dos homens e não numa língua especial angélica que ninguém entende. Mas, meus irmãos, o dom de línguas, ele existiu, ele não existe mais por causa dos seus objetivos. Primeiro, o objetivo do dom de línguas era a propagação do evangelho. O evangelho nasceu ali com Jesus Cristo, né? Foi pregado por Jesus Cristo na Judéia, e na Judéia de fala grega. Mas existiam outros judeus de fala estranha, de fala de outras línguas. Que precisava fazer, o dom de línguas propiciava pessoas que estavam ali, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus a falar outras línguas que nunca tiveram estudado, que nunca estudaram.
Então, você nunca estudou japonês, começa a falar japonês para propagar o evangelho, como nós vemos em Atos 2, dos versículos 9 a 11. Isso é muito, mas muito claro. E aí, infelizmente, as pessoas vão para 1 Coríntios 12 ou 1 Coríntios 14 e inventam um outro dom de línguas. Todos que leem o Atos 2 concordam. O dom de línguas é você falar uma língua que você nunca estudou, uma língua humana. Uma língua humana, não é língua que ninguém entende. E aí nós vamos falar aqui sobre algumas regras que esclarecem ainda mais como é que é o exercício de dom de línguas, que não existe mais hoje por causa desse objetivo que eu apontei, que é a propagação do evangelho, e depois nós vamos ver em 1 Coríntios 14, que é juízo para os incrédulos. Maravilha. O pastor Isaac, ele já começa a sua consideração dizendo o seguinte, que é uma das piores invenções que emporcalham o culto a Deus. Você que é nosso ouvinte, concorda com isso? Eu quero que você mande para cá sua mensagem através do Instagram, Facebook e também do YouTube. Instagram, Facebook e YouTube. Eu tô na vida, mande para cá a sua opinião. Se você conhece aí algum crente, como disse aqui o pastor PH, que sapateia, que gira e tal, manda ele vir para cá, até para ele dar o testemunho dele e dizer se a língua dele é estranha, é esquisita, que língua é essa, né? Manda ele se conectar conosco aqui. YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô na Vida, ou através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. 12 997 47 2010. Nós vamos ouvir áudios retirados da internet, o primeiro deles do reverendo Augusto Nicodemos e o segundo do pastor Luciano Scala. Vamos lá. Eu creio que Deus pode dar o dom de línguas hoje, se Ele quiser. E se Ele der o dom de línguas, vai ser como está escrito na Bíblia. Primeiro, não é blá blá blá, blá blá blá, chupa bala house. É idioma. É idioma humano, algum idioma falado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Tá? Eu entendo que o padrão é o que aconteceu no livro de Atos. Então, ali são idiomas humanos falados sobrenaturalmente. Então, entendo que se Deus der, será isso aí, falar 2 ou 3, no máximo, em sequência e que tenha intérprete. Então, se for de acordo com o que diz 1 Coríntios 14, eu não tenho dificuldade. Só que eu não conheço nenhuma situação onde 1 Coríntios 14 é obedecida hoje. O que a gente vê são igrejas onde todo mundo fala ao mesmo tempo e com certeza é glossolalia, não é um idioma, mas blá 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 blá. O ônus de provar que o dom de línguas está de volta é do pessoal que está dizendo que Deus trouxe o dom de volta. Então tem que ser como a Bíblia está. Se não for, não me peça para acreditar. 96.5 Debate da Vida. Muitas pessoas questionam acerca do dom de falar em línguas. Para responder essa questão, eu gosto de utilizar alguns textos do Novo Testamento, sobretudo o texto de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 17, porque são palavras de Jesus, quando ele diz: estes sinais acompanharão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Percebe que o próprio Jesus, ele fala sobre o falar em outras línguas. Quando Paulo, por exemplo, vai falar, Paulo não exclui o dom de falar em línguas. Paulo vai dizer, lá no versículo de número 9 do capítulo 12, há outro fé pelo mesmo Espírito, há outro poder para operar milagres, há outro variedade de línguas e há outro ainda interpretação de línguas, que alguns questionam, né? Se de fato existe o dom de línguas. Percebe que quando ele fala no capítulo 14, ele não vai falar de idiomas, ele vai falar de línguas novamente. Percebe no versículo 2 o seguinte: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Olha como ele é claro aqui. Eu acredito na existência do dom de línguas. Por quê? Porque Jesus Cristo falou, porque os apóstolos falaram, porque o apóstolo Paulo ensinou na primeira carta aos Coríntios que existe o dom de falar em outras línguas, no capítulo 12, e lá no capítulo 14 ele vai explicar que quem fala em línguas, ele fala em mistérios. Sendo assim, eu não tenho dúvida nenhuma que existe o dom de línguas e que esse dom, ele pode ser derramado até os dias de hoje na Igreja de Jesus Cristo.
Maravilha, estão aí então os áudios retirados da internet. Nós voltamos aqui com o nosso debate, pedindo que você participe conosco. O dom de línguas, ele existe. Mande a sua mensagem para cá, entre conosco aí nas mídias sociais. Se você está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, entre nas mídias sociais, vai ser muito bom se você puder participar conosco, dando aí a sua opinião. E repito, se você conhece algum irmão aí que é o sapatinho de fogo, canela de fogo, tem vários codinomes, né, que a gente vai utilizando aí no meio da igreja. As irmãs do círculo de oração das igrejas, né? Do reteté, né? As irmãs do reteté, né? Ou seja, pessoas que dão liberdade, né? Que dão vazão aí ao Espírito Santo. Tem até um outro jargão que o pessoal usa, que é dá lugar, irmão, dá lugar. Que é exatamente para dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe. Então peça para eles conectarem com a gente aqui, até para eles darem opinião. Aliás, a sua opinião você pode dar ela através da enquete. Você indo no Instagram, indo no Facebook. No Instagram você tem lá o íconezinho, você clica, é no Stories. Na hora que você entrar no Instagram da Rádio Vida, lá em cima tem o logotipo, clica nele. Vai aparecer a pesquisa para que você responda. E no Facebook você abrindo a transmissão. Abriu a transmissão, automaticamente já aparece para você a pesquisa para que você possa nos ajudar aí na sua resposta. Os nossos convidados agora terão 4 minutos cada um para explanar o seu ponto de vista e nós continuarmos aqui. Já temos vídeo, já temos áudio, já temos opiniões dos ouvintes. Daqui a pouquinho eu quero compartilhar com vocês, ok? Então, pastor Isaac, inicialmente contigo, 4 minutos para a sua explanação sobre este assunto. Bom, como eu disse, o dom de línguas ele é um só, o dom de falar outros idiomas. Isso nós vemos claramente em Atos 2. Nós tínhamos ali, por ocasião da Páscoa, muitas pessoas muitos judeus de outros países, né, de outras culturas. E por causa daquele evento especialíssimo na história da igreja, o Espírito Santo capacitou homens a falarem outras línguas. Isso aqui são idiomas. Então, é óbvio, meus irmãos, é óbvio que isso, o que está escrito no texto, é óbvio. Nós vemos lá, somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, um monte de lugar aqui. E eles perguntam no final, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? É óbvio que é idioma. Ele até pergunta antes desse trecho, e como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? É óbvio. Não existe 2 dons de línguas, um dom aqui de idioma, outro dom de mistério. Falar em mistério. Aliás, esse é o único texto, o único trecho que é utilizado aí pelo pessoal que defende, mas entende muito mal 1 Coríntios 14, 2. Por quê? Nós temos lá, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Ótimo, isso aqui, tá vendo? Aqui existe o dom de línguas que fala a Deus, ninguém entende. Aí o apóstolo Paulo diz, visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. O problema, meus irmãos, é o contexto de mistérios. O que é mistério na teologia paulina, na teologia de Paulo? Paulo usa mistério. De que forma? O que ele quer dizer com mistério? Mistério pode ser 3 coisas. Algo que estava escondido e foi revelado. Isso nós vemos amplamente no livro de Efésios, na carta aos Coríntios. Paulo falando, o mistério outrora escondido e agora revelado a essa geração. Está em Efésios vastamente. Nós temos também uma concepção grega, que nós vemos em alguns evangelhos, uma concepção grega de mistério, que é algo que não deve ser falado ou mostrado a iniciantes em religiões pagãs. Isso é apontado nos evangelhos, mas de forma pejorativa. E, finalmente, mistério pode ser algo que ninguém entende. Algo que ninguém entende. Então nós temos 3 usos da palavra mistério no Novo Testamento. Nós devemos escolher qual que se encaixa aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 2. Nós podemos ver amplamente, como eu disse na teologia paulina, que mistério é algo que estava escondido e foi revelado no Novo Testamento. Estava escondido no Antigo Testamento e foi revelado no Novo Testamento. Então nós podemos ler assim esse texto, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. Nem a própria pessoa entende, como o resto do capítulo vai dizer. E em espírito fala em mistérios. Mistérios pode ser em espírito falar algo que ninguém entende, nem a própria pessoa, só senão Deus. E aqui estamos falando de idiomas, não é labachura, não é xalamalá, não é blá blá blá, porque isso só serve para constrangir as pessoas no culto.
É o que o reverendo Augusto disse. É uma bagunça, cada um falando em cima do outro e gente se sentindo constrangida, porque isso, no final das contas, vai gerar divisão na igreja. Tem aqueles que falam, aqueles que não falam, aqueles que querem falar e não conseguem, porque isso não existe. É invenção, é a pessoa, é sugestão própria, isso não existe. A pessoa está lá com o coração disposto, mas isso não existe. A pessoa não quer mentir para os que estão ali e serve para oprimir os crentes verdadeiros. Os crentes ficam entristecidos porque buscam esse suposto dom de línguas que não serve para nada e não recebem. E nós vemos aqui em 1 Coríntios 14, Paulo fala várias vezes, mas em vários versículos, o dom, seja ele de línguas ou profecia, que ele está contrapondo um ao outro, serve para edificação da igreja. Não serve para a pessoa aparecer no culto e falar coisa que ninguém entende. Maravilha. Opinião, a explanação dada pelo pastor Isaac, agora o PH, o pastor Paulo Henrique, terá também os mesmos 4 minutos para fazer a sua explanação sobre o assunto. O dom de línguas existe? Enquanto isso, quem está conosco aí, inclusive no YouTube, se você puder, já dá o joinha, ok? Porque isso vai nos ajudar para que o algoritmo distribua para mais pessoas e mais pessoas possam participar do nosso debate, ok? PH, 4 minutos. É muito importante, é bastante complicado você ouvir das pessoas acerca de algo que elas não conhecem, né? Quando você vai debater com adeptos de seitas e você começa a questioná-los dizendo que, mas o fulano disse que vocês pensam assim. Mas o fulano disse que vocês acreditam assim. Então, isso acaba ficando complicado porque o cara chega pra você e fala assim, mas eu não acredito assim. Você ouviu isso de quem? Fulano falou, que Ciclano falou, que a Maria falou, que o Beltrano falou. Você já foi lá? Você já assistiu um culto pentecostal de verdade? Você já viu como que funciona? Mas é porque fala língua X, fala língua Y, é uma bagunça. Não, é casa da mãe Joana. Não, na igreja não é assim que acontece, não. Culto não é bagunçado, não. Nem todos os pentecostais não são bagunçados assim, não. A Bíblia fala de ordem e decência. Então, onde tem o Espírito Santo de Deus, tem ordem e decência. A primeira questão aqui, eu quero trabalhar o contexto. O tempo é bom e eu acredito que se ele for explorado de acordo com as necessidades, ele vai ser bastante proveitoso. Quero explorar então Atos capítulo 2. E existe um contexto de Atos capítulo 2. Qual que é o contexto de Atos capítulo 2? O contexto de Atos capítulo 2 é uma promessa que Jesus faz lá em Lucas, para que eles possam permanecer na cidade até que do alto, advérbio de tempo, até que do alto sejai revestido de poder. Primeiro, o poder que eles estavam esperando em Atos capítulo 2 não tinha nada a ver com a terra. Esse é o primeiro ponto. E as palavras saíram da boca de Jesus. Até que do alto sejai revestidos de poder. E serão as minhas testemunhas em todo o contexto que ele fala, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Quando chega em Atos, um capítulo de número 8, eles recebem toda aquela questão, escolhem um novo discípulo e eles estão ali, historicamente falando, alguns pais da igreja dizem que aquela casa que eles estavam era a casa de Maria Madalena, mãe de João Marcos, esposa de Zebedeu, que ali naquela casa eles se reuniram e bem provável que a última ceia aconteceu nessa casa, na mobília de cima, e que aquela casa virou um amparo para os cristãos, onde eles se reuniam para falar do evangelho. Nesse dia tinha cerca de 120 pessoas reunidas nessa casa. E era uma festa que era muito conhecida dentro do judaísmo. E eles estão comemorando e orando. Muito recente a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a sua ressurreição. E ele sai daquele ambiente e entra agora num ambiente espiritual. E o texto começa da seguinte forma neste contexto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa que eles estavam assentados, e viram o que parecia línguas repartidas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas que o Espírito Santo os capacitava. Até aqui, tudo bem. Então é fácil eu falar assim, olha, essa língua aqui era a língua humana. Ué, se tem professor, se naquela época Paulo, por exemplo, que já falava mais de 5 idiomas, grego, hebraico, aramaico, ugarite, né, latim, pelo menos 5 idiomas ele falava, que era o idioma do contexto aqui. Para que ele ia precisar da capacitação do Espírito Santo para falar uma nova língua? Que língua que é essa? Meu tempo já esgotou aqui, eu sou bem obediente com o tempo, mas eu volto de novo para bater na tecla gramatical e morfológica de Atos capítulo 2. Maravilha, nós vamos então ao nosso intervalo e já já nós voltamos com a nossa programação e a sua opinião é muito importante para nós. Você acredita que ainda existe o dom de línguas? Mande para cá sua opinião, Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida, sua participação é muito importante, ou através do WhatsApp da Vida, que é o 12 997 47 2010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12 9747-2010. Instagram da Vida @Eu Tô Na Vida. #tô seguindo. Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Não muda de sintonia. Vida FM. Produtos de qualidade sempre fresquinhos você encontra aqui no Hortifruti Oriente. Tudo o que você precisa em um só lugar. Hortifruti, açougue, supermercado e padaria com o melhor preço da região. Agora você também pode fazer o seu pedido pelo nosso delivery ou retira. 12996123934. Consulte condições. Hortifruti Oriente. Qualidade e bons preços para você em São José dos Campos. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5, Rádio Vida, de São José dos Campos, para todo mundo, né, Cláudio? Porque exatamente, nossa Simone. Audiência internacional cada dia cresce mais, Impressionante, né? Impressionante. Ontem teve um ouvinte de Silver Springs. Hoje eu lembrei. Silver Springs, lá nos Estados Unidos, que não apenas mandou dizendo que estava na audiência, mas também pediu Pix para nos ajudar. Então, queridos, nós estamos neste grande desafio. Eu creio em Deus, eu creio que Deus tem o poder para reverter toda e qualquer situação. E o mês de março, como eu tenho dito e repetido, o mês de março para nós foi um sinal de Deus para que nós continuássemos. Nós vencemos o desafio do mês de março, continuamos com a programação e agora no mês de abril nós temos este grande desafio novamente. Então eu venho fazendo um apelo para que você que ajudou no mês passado, que você repita a dose agora no mês de abril. Se você puder até fazer um compromisso por 6 meses, ou até o final deste ano de 2021, ou por um ano, seria até o ideal, né? Para a gente passar Natal e Ano Novo tranquilos, né? E a gente não sabe até quando que vai essa crise. Então, se você puder, querido, faça esse compromisso conosco. Ou seja, se você ajudou no mês passado com R$50, se você ajudou no mês passado com R$1, se você ajudou com R$1.000, o valor que você ajudou no mês passado, se você repetir este mês, automaticamente nós conseguiremos manter a nossa programação. Além disso, naturalmente outras pessoas surgirão, isso vai nos permitir ampliar aquilo que nós queremos, aonde nós queremos chegar, o sinal da emissora, melhorar a transmissora, melhorar a antena, tudo que nós pudermos fazer para que nós possamos levar até você a melhor programação, com a melhor qualidade, inclusive com debates como este, que servem para esclarecer o povo de Deus sobre aquilo que é bíblico, sobre aquilo que não é. Então, se a programação tem sido útil para você, se a programação tem levado o reino até você, querido, nos ajude, nos ajude. Eu vou repetir então os nossos dados para que você possa nos ajudar. doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br
Repetindo, doe@biblicavida.com.br. Pastor, eu não gosto do Pix, para mim o Pix é do capeta, é do demônio, ok. Vai então para os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2622, Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida. Igreja Bíblica Vida, ou você vai encontrar lá como Igreja Bíblica Zoe, que é vida em grego bíblico, ok? O CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Então faça a sua doação, nos ajude para que nós possamos permanecer no ar. E se você não pôde aí anotar os dados, né? Você que está no YouTube, os dados estão na tela. Se você está em 96.5, pode pedir pra gente aqui através do WhatsApp que a gente manda pra você, tá bom? Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. De volta com Debates da Vida. E nessa hora, né? Nessa meia hora, melhor dizendo, é hora que você vai participar junto com a gente. Tem muito ouvinte aqui, tem muito vídeo. Fiquei feliz, viu? Verdade. Temos 3 vídeos aqui, mais áudios. Muito boa participação de vocês. Aí vamos ver qual que é a opinião do pessoal, né? Se concorda, se não concorda, se existe, se não existe. E aí vamos pro nosso resultado da pesquisa, né, Simone? Isso mesmo, a pesquisa lá no Instagram e no Facebook, né? Exatamente. Então vamos lá, ó. Resposta dos nossos ouvintes no Facebook. 84% dizendo que sim, que o dom de línguas, ele existe. E 16% respondendo que não. No Instagram, 69% dizendo que sim e 31% dizendo que não. Então, ou seja, do Instagram para o Facebook, no Facebook mais pessoas dizem que sim, no Instagram menos pessoas dizem que sim, embora continua sendo maioria. 84-16 contra 69-31. A sua opinião é importante, se você quiser ir lá na enquete e responder, isso pode inclusive mudar o resultado de acordo com as suas colocações. Simone, vamos então aí aos vídeos e aos áudios? Vamos lá. Vamos lá. Vídeos. O primeiro é do Rafael e Johnny, de Biritiba Mirim. O segundo do Alexandre Salgueiro, de São José dos Campos. E o terceiro vídeo é do Ricardo Miranda, de São Paulo. Aí depois vem os áudios. Primeiro, Rufus Godoy, de Taubaté. E também William Souza, de São José dos Campos. Vamos ao vídeo? Vamos lá. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Rafael de Biritiba Mirim, junto com o grande Johnny. O Johnny que vai responder a pergunta: o dom de línguas existe, Johnny? Sim, existe. Somente para aqueles que são filhos de Deus, quando tem um batismo do Espírito Santo, falar em línguas, orar em línguas, é a única forma de você conversar com Deus. Eu costumo falar que é uma linguagem codificada que o diabo não consegue interpretar, nem consegue descobrir o que você está falando com Deus. Bom dia, aqui é o Alexandre de São José dos Campos, sou o Negão e dom de língua, falar a língua dos anjos. Gente, o Espírito Santo, quando fala com a gente, vem direto aqui, ó, no coração. E a gente reproduz que a pessoa entenda. Então esse negócio de chama lagayamba, oxalá, se não é. Até eu falo, mas não é dom de língua. Falou? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu creio sim num dom de línguas, desde que no meio esteja pessoas com o dom de interpretar o que está sendo dito. E não que também falar em línguas torna a pessoa mais espiritual ou menos espiritual. Aquele que fala tem que ser humilde e respeitar a liturgia do culto. Amém, irmãos? Da forma que muitas igrejas apresentam sobre esse dom, dá a impressão que para ser considerado cristão tem que ter esse dom. E isso parece uma grande fraude para mim da forma que essas igrejas apresentam. E eu tenho uma dúvida: a habilidade de aprender vários idiomas não estaria mais logicamente ligado a isso do que o misticismo que tanta gente faz a respeito disso? Olá, bom dia a todos. Aqui é o William Souza, de São José dos Campos. Sobre o dom de línguas, por que os pastores não interpretam? Se eles falam e têm um dom e acreditam nisso, nem até hoje não vi um interpretar.
E os próprios anjos, que eles falam que é a língua dos anjos, falavam em língua humana. Não vi nenhum anjo ainda falar estranhamente em outras línguas. Eles falam em língua humana, os próprios anjos. Obrigado, gente. Bom debate. Bom, maravilha, voltamos aí com o nosso debate, as considerações dos ouvintes bastante interessantes. Mas, irmão, William, né, que mandou agora, se o anjo falasse na língua dos anjos com os homens, aí os homens não entenderiam, né? Tinha que falar na língua dos homens para os homens entenderem, né? Mas vamos lá, a opinião de vocês é fundamental para nós. Marcelo Batista, eu digo que sim, o dom de línguas, ele existe. Sérgio Luiz de Camargo, o dom de línguas existe sim, línguas estranhas não. Pois essa língua falada pode ser estranha a mim, mas é entendível ao nativo de um determinado lugar. Paulo Adriano, eu acredito, mas nos dias de hoje o povo brinca demais. E Marcos Souza Maciel, dom de línguas existe, mas vejo uma banalização do batismo com o Espírito Santo. Bom, nas opiniões aqui o negócio está bem dividido, embora mais pessoas obviamente dizendo que sim, mas o negócio está bem dividido. Então eu volto com os nossos convidados, fazendo essa colocação, né? Se as línguas estranhas ou a língua dos anjos ela não existe nos dias de hoje, o que seria isso que está acontecendo nas igrejas, ou já acontece há muito tempo aí nas igrejas pentecostais? Senhores. Então, na verdade, o que nós precisamos entender, nós não podemos confundir, e isso realmente, em muitos casos, muitas vezes e muitos anos, foi defendido que as línguas estranhas eram língua dos anjos, e não tem nada a ver. Vamos ser honestos aqui. Qual que é o raciocínio de quem tem essa interpretação? É a ideia da não conclusão. É claro que, mas um anjo, quando ele vem aqui na Terra, ele fala língua dos homens. Claro que ele fala a língua dos homens. Inclusive, ele vai falar a língua que você entende, porque é uma comunicação clara. Ele sai do ambiente espiritual, lá ele não fala português. Ou se ele vai aparecer para um grego, ele vai falar português, o grego vai entender. Claro que não. Ou ele vai falar com alguém de fala inglesa, né? Fala o inglês, ou espanhol, ou francês, ele vai falar em português. Claro que não. O anjo é poliglota, ele sai de lá, ele vai falar a língua que você entende, já sai do céu endereçado. Agora eu pergunto, qual é a língua que o anjo conversa ou ele adora a Deus no céu? Ninguém sabe. Então pronto, não é o português, também não é o inglês, porque na língua do céu não tem nada a ver com isso aqui da terra. Só que língua estranha não tem nada a ver com língua dos anjos. Quando se fala língua estranha, é uma língua incompreensíveis aos homens, que Deus dá o significado e a revelação, o entendimento para quem fala e o entendimento que, se possível, no meio daquele ambiente, alguém entenda. E a orientação que Paulo dá para a língua estranha, que não tem nada a ver com a língua dos anjos, é que quem fale também interprete a língua que ele está falando. E se ele não interpretar, que alguém naquele ambiente também possa fazer aquela interpretação. Então, mas PH, só para concluir, pastor, desculpa. E concluir Paulo fala isso, e revelar o coração de quem está no culto. Paulo fala o propósito da língua estranha. Então ele não pode ser comparado com uma língua comum, porque a pregação é para todo mundo entender. Então agora o senhor que se caracterizou já no início como alguém que é deste meio pentecostal e, portanto, tem essa prática, né? A gente vê em muitos cultos pentecostais ou neopentecostais, não vamos falar de pentecostais, neopentecostal é só uma variação que veio posteriormente, que infelizmente tem algumas práticas aí que são mais incorretas, né? Mas levando em consideração essa questão, a gente vê, por exemplo, cultos em que todo mundo fala na língua estranha ao mesmo tempo. Tá errado. E não há interpretação, e muitas. Eu conheço uma igreja lá perto do meu bairro, inclusive, um abraço a todos os membros da Assembleia de Deus em Interlagos. Eu tô morrendo de saudade de ver os irmãos pessoalmente. Eu acredito que a gente vai romper isso depois que tudo tiver normalizado. Tem uma igreja, não vou falar, conheço o pastor dessa igreja, conheço a igreja, conheço pessoas que congregam nessa igreja. Olha, eu vou abrir aqui pra você e falar assim, mas tá passando pano. Não, aqui não passa pano não, aqui é Bíblia. Quer discutir Bíblia aqui, não tem problema nenhum. Não tem pregação da palavra. O culto acontece no sábado, e é no sábado um roda-roda, um gira-gira, um canta-canta e língua estranha pra lá e pra cá. Eu sou pentecostal e acredito nisso? Claro que não. Então assim, todo mundo fala, ninguém interpreta, ninguém entende nada. Tá errado. Paulo fala, se fala um, no mais dois ou três, e tenha quem interprete. Esse é o modelo que Paulo fala.
E aí, pastor Isaac? Com todo respeito ao pastor Paulo Henrique, a gente já se conhece, não estou falando nada, eu preciso diferenciar isso, porque as pessoas levam, não o pastor Paulo, mas as pessoas, os ouvintes podem levar isso pro pessoal e tal, mas essa questão de línguas que ninguém entende, de glossolalia, né? Isso é uma invenção. Isso é o que eu falei, é uma das piores invenções da teologia pentecostal, né? O pentecostal, porque isso oprime os crentes. Olha só, se você olhar 1 Coríntios 14, o pastor Paulo está falando aqui acerca das regras, está falando como deveria acontecer o dom de línguas na igreja, como deveria funcionar. Só que olha só, é claro que é só você ler o texto e identificar que são idiomas. O próprio apóstolo Paulo utiliza aqui, e ele utiliza de várias perguntas retóricas. Agora, irmãos, versículo 6, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina? Versículo 9, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. É o que acontece hoje, gente inventando não dá nem para dizer que é língua. Aí ele fala no versículo 10, sem dúvida há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Aqui era o problema da igreja de Corinto, todo mundo queria aparecer. O dom de línguas, na época, era um dom de destaque, era um dom de sinal, todo mundo queria aparecer. Mas o apóstolo Paulo fala, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. O que nós vemos hoje, infelizmente, meus irmãos, é o que um dos ouvintes disse, é uma grande fraude, é uma grande, enorme fraude, que constrange as pessoas que estão ali no culto, ninguém entende nada, toma tempo, cansa e ninguém aprende nada quando uma pessoa se toca a falar coisas que ninguém entende. Agora, pastor Isaac, e se a pessoa falar em línguas e tiver alguém que interprete, aí o senhor crê? Eu ainda creio que é fraude, porque a pessoa fala xaramalaya, canta e o vulgo intérprete fala o que ele quer, o que estiver na cabeça. Deus tem uma palavra, xarabalá, os irmãos aqui serão edificados, xarabalá. Mas não está cumprindo um requisito porque bíblico? Isso não é o dom de línguas. O dom de línguas é você falar idiomas que antes nunca estudados. Eu já vi, aí há uma diferença, que o dom para a edificação da igreja era algo que acontecia corriqueiramente, que poderia ser exercitado e isso era visto. Hoje nós não temos esse dom, por quê? Porque eu já mencionei, a propagação do evangelho já aconteceu por muitos países, né? Mas na sua consideração, a língua então seria obrigatoriamente línguas estrangeiras, nunca glossolalia. Então, essa língua estranha é uma tradução uma tradução equivocada, né, do outras línguas, né, de Atos 2. Então, outras línguas ali não é língua estranha a quem ouve, ou língua estranha a idiomas, estranha ao ser humano, não é isso. São outras línguas, que não o grego, que não as línguas que as pessoas entendiam. Língua estranha é mais língua esquisita do que qualquer outra coisa. Não, língua estranha não existe na Bíblia. Olha só, eu queria contestar aqui. Deixa eu só terminar o meu ponto aqui, que para que servia o dom de línguas? Para que servia? E não serve mais hoje porque isso já aconteceu. Por isso está escrito na lei, citando Isaías aqui, o apóstolo Paulo, por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo. Mas mesmo assim eles não me ouvirão. Aqui uma profecia de juízo contra Israel. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Então, mostrando aqui que viria juízo sobre Israel, e esse juízo eu creio que veio no ano 70, e muito próximo ali da realidade dos homens falando em outros idiomas, e os judeus ouvindo isso e não crendo. Então, as pessoas ignoram esses textos bíblicos e inventam aí uma experiência que
meu Deus, tem que ser extirpada do meio do culto, do meio evangélico, porque isso só cria confusão. Pega. Eu queria contestar aqui, o problema da teologia sistemática é essa salada que faz colocando um texto conglomerado do outro e não explica nem um texto. 1 Coríntios capítulo 14, de novo, para você que é estudante de teologia, para você que gosta de estudar a Bíblia, leia o contexto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Em primeiro lugar, aqui ele está falando de dom espiritual, não está falando nada de humano. O contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 14 é isso. O contexto de que... Isso tá o senhor longe. falou, não interrompi nada. Deixa eu só concluir aqui, ou não tá? O pessoal não sabe ler? Vai lá, Tudo vai bem. lá. Então aqui, o que acontece? Acontece o seguinte: todo mundo sabe o problema da igreja de Coríntio. Todo mundo sabe que o pessoal queria ter um melhor dom que o outro. Inclusive, 1 Coríntios capítulo 12 é só dom espiritual, não tem nada de humano ali. É cura, é profecia. Se isso for humano, então ele tá falando de médico, tá falando de medicina, faculdade humana, e não é isso. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Ué, se aqui o contexto é língua normal, eu tô falando com o senhor em português, em grego, hebraico, espanhol, eu tô falando com Deus ou eu tô falando com o senhor? É com o senhor, porque aqui é língua normal, mas ele não tá falando de língua normal aqui. Ele tá falando, pois quem fala em língua, essa língua não é a língua humana. Não fala aos homens, mas a Deus, de fato, ninguém o entende. Ué, se eu tô falando uma língua e eu não consigo entender essa língua, então eu tô com algum problema. Psicológico, inclusive. Mas a Deus fala em mistério. Gostaria que o pastor Isaac trabalhasse essa palavra mistério aqui em grego para mim. Então vamos lá, então só vamos fazer pastor. Deixa mas vamos fazer um bate-bola. Então vai porque ele falou, eu fiquei engessado aqui. Mas quem profetiza o faz para edificação e encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria, o desejo de Paulo, eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem, porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete para que haja a edificação da igreja. Então, para concluir, para não ser chato, quem fala em língua é assim que acontece no culto pentecostal. E tem o dom de interpretação, e eu posso me colocar aqui porque esse é o meu caso, depois eu vou contar o que aconteceu aqui, igual tá falando na Bíblia. Quem fala em línguas e interpreta, edifica a igreja, porque ele desvenda o coração de quem nunca foi ou quem tá lá. Porque isso é do céu pra terra, é espiritual. Pastor Isaac. Bom, se nós começarmos a falar que coisas espirituais são diferentes, línguas espirituais são diferentes de línguas humanas, essas coisas, o que vem do céu é diferente do que está na terra, nós então vamos separar a nossa realidade. Por quê? Porque o Paulo vai falar acerca do dom, do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito são coisas que acontecem em nós, são coisas são coisas tangíveis, não são coisas ininteligíveis, são coisas que nós devemos exercitar na nossa vida, são coisas que Deus, são virtudes que Deus quer implementar em nós por meio do Espírito Santo, do controle que o Espírito Santo faz em nós. Então, eu já trabalhei essa questão de mistério, já mostrei para os irmãos, está muito claro. Paulo fala em Colossenses 1, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério é esse? Jesus Cristo. Assim, 1 Coríntios 4, assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É coisa que ninguém sabe? Não, é o Evangelho de Deus, é o mistério agora revelado. 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério. Opa, vai contar aqui para nós um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, mistério aqui não é algo que ninguém entende. Não é algo que a pessoa inventa com a boca. Até pode ser algo que ninguém entende, porque o que Paulo está falando aí, ele está contrapondo o dom de profecias ao dom de línguas, ele tá batendo no dom de línguas. Por quê? Porque ele quer que as pessoas profetizem, que os coríntios profetizem, é isso que ele quer. Então ele está batendo no dom de línguas, porque tá todo mundo querendo aparecer. Então o pastor Paulo falou aqui da edificação da igreja, é muito óbvio, isso você vê no versículo 4, versículo 5, versículo 12, versículo 17, versículo 19, você vê no versículo 26, versículo 31, e o que nós vemos hoje em dia é pessoas ali falando,
sem trazer essa doutrina, sem trazer um ensino, edificando a si mesmo, não é edificando a si mesmo. Por quê? Porque nem a pessoa entende, o pastor Paulo falou, a pessoa tem problemas psicológicos, nem ela entende, ninguém entende. O que nós vemos hoje, infelizmente, é uma bagunça. Se o dom de línguas, e eu já vi a interpretação acontecendo, a pessoa que nunca falou um idioma, começar a interpretar o que estava sendo dito para a edificação da igreja. Então o senhor já viu acontecer. Mas assim, o dom, como eu disse, o dom é algo que era exercitado frequentemente para esses dois objetivos: a propagação do evangelho e a demonstração de juízo para os descrentes, principalmente os judeus descrentes, que viram ali o cumprimento da profecia de Isaías. É esse o objetivo do dom de línguas. Não existe mais hoje porque o juízo já veio e a propagação do evangelho já está ampliada. Então isso não que o senhor viu, o que foi? Então, não impede que Deus haja com o seu poder. Aí as pessoas, infelizmente, mal julgam os cessacionistas, falando que os cessacionistas não creem em dom nenhum. De forma nenhuma. Deus age no seu povo de maneira milagrosa. Eu oro por milagres todos os dias e Deus age, fazendo inclusive com que pessoas que nunca estudaram um idioma antes falem e possam interpretar para a edificação da igreja, não para aparecer. Pastor PH, essa colocação feita pelo pastor Isaac, o senhor entende que também é línguas estrangeiras ou não? O senhor entende que não, é realmente língua estranha, é uma língua... É língua estranha, porque quando fala estranho, é estranho para quem ouve, porque ele não tem a familiaridade, né? O pentecostalismo desenvolveu alguns linguajares, né, alguns vocábulos que são peculiares, mas quem entende, quem está ali, ele sabe o que se fala. Quando fala assim, vou falar um mistério, vou te entregar um manto, isso é um linguajar pentecostal, né? E isso deve ser respeitado. Só que precisa ser traduzido para quem não entende. O que é isso? Igual você chega numa empresa, tem linguagens técnicas, né, codificadas que você vai aprender ali. Agora sim. Mas essa língua realmente ela é uma língua estranha, ela não é uma língua do céu. Ela é glossolalia. Exatamente, ela é uma língua do céu. E 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele fala assim: eu gostaria que todos falassem em línguas. Então, mas até para pegar esse gancho aí, pastor Isaac, como é que o senhor interpreta esse trecho? Não, é só ler o resto. Ele está contrapondo. Coríntios, vocês estão aí todos querendo o dom de línguas para ter essa proeminência. Esse dom era o que, pastor Isaac? Que dom de línguas? Mas qual idioma era então? Os idiomas do lugar ali, necessários à compreensão de doutrina, revelação, necessário a essa compreensão. Mistérios, o que seriam os mistérios? Doutrinas do Antigo Testamento que eram novas ao Novo Testamento. Então, a explicação de profecias, explicação de palavras do Antigo Testamento no Novo Testamento para a edificação da igreja. As pessoas estão entendendo, compreendendo. Eu estou trazendo aqui a explicação. No Antigo Testamento era mistério, agora não é mais mistério. Então eu estou utilizando da língua ou da profecia para fazer isso, para explicar, para a edificação da igreja. Não era um idioma, e isso com o objetivo de expandir ainda mais o evangelho. O pastor Isaac, aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. Se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo a Deus. Isso aqui é língua humana, porque assim, o Paulo falava em grego, né? A igreja de Coríntios aqui, provavelmente eram cristãos gregos, né? De fala grega ou latina. Então, provavelmente, esse pessoal falava esses dois idiomas. Ele está falando de um terceiro idioma para alguém interpretar uma língua que eles já sabiam, A igreja de Corinto era muito miscigenada. Corinto era um polo comercial da época, em que muitas pessoas passavam por lá por causa da rota comercial. Então era uma igreja muito miscigenada. Não havia só judeus ou gentios de fala grega. Então o dom de línguas era extremamente necessário naquela igreja por causa dessa rotatividade de estrangeiros na igreja de Corinto. Então era importante para as pessoas entenderem. É simples assim. Passava ali alguém que falava, não sei quais eram as línguas da época,
Aí falava alguém que vinha do Oriente, falava a língua própria do Oriente, alguém que vinha da Espanha e falava a língua própria daquela região. Então, o que o pastor Isaac está batendo, pastor PH, é que não tem glossolalia, não existe a possibilidade de glossolalia. Então, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Para ele, inclusive. A pergunta que eu queria fazer para o pastor Isaac é baseado no texto que acho que o pastor Luciano Scala falou em Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Né? Tá na ponta da língua, essa aí ele vai tirar de letra. Esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas, né? Ou falarão nova língua. Aqui eu tenho no grego eu tenho assim: lustros alelosin kainas. Eu tenho duas palavras aqui para língua, né? E aqui eu tenho para novo, na verdade. Não vou trabalhar no âmbito da glossolalia e nem xenonglossia, ou, na verdade em grego é renonglossia, que todo mundo já está batido e prego virado. Isso aí é simples de responder, todo mundo sabe. Agora a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: esse adjetivo kainos, né? Ou isso mesmo, kainos, qual a diferença de usar a expressão no texto grego aqui, kainos e neos? Porque, inclusive, o neos veio para o inglês de news, né? Que seria new, novo. Qual é a diferença? Por que ele usa kainos no texto? Qual o significado desse adjetivo para trabalhar nova língua? Se essa língua aqui, o senhor interpreta como uma língua humana e não uma língua espiritual. Não, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e o pastor Isaac depois responde essa pergunta, ou seja, se ali era o próprio Cristo dizendo que esses sinais seguirão aos que crerem e em meu nome falarão novas línguas, que novas línguas seriam essas? Russo, japonês ou era línguas estranhas? Nós queremos a sua participação, a sua opinião através do Instagram, do Facebook, do YouTube, /Eu Tô Na Vida e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Já temos mais áudio, já temos mais vídeos, nós vamos colocar após o intervalo, ok? A sua participação, ela é muito importante para nós. O dom de línguas, ele ainda existe. Mande para todo mundo, divulga para que todo mundo venha para cá, compartilha a live de hoje para o pessoal vir para cá e quem está nos ouvindo pelos 96,5 vem para cá também, ok? E não esquece de dar o joinha, que a Simone tá para mim assim, ó. Joinha, eu pensei que ela tava falando que eu tô indo bem no programa, que eu tô, né, a dinâmica tá legal. Tá bem também. Mas é para clicar no joinha, ok? Então entra aí no joinha, entra no YouTube e clica no joinha. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Eu confesso que ainda estou radiante pelo que Deus fez em março. Para nós, foi um sinal de Deus e isso nos dá ânimo para seguir em frente. Mas é importante ter a consciência de que mês a mês teremos um novo desafio e não podemos baixar a guarda. Mais uma vez, com muita humildade e temor, eu venho pedir a sua ajuda. Deus tem nos dado a oportunidade de servir ao reino através do rádio. E o nosso propósito, claro, é pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Precisamos das suas orações, mas especialmente, precisamos que nos ajude a permanecer no ar. Você pode ajudar de várias formas. Através do Pix, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br ou através de depósito bancário no Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6. Banco Bradesco, agência 2622, conta corrente 26222-6, em nome de Igreja Bíblica Vida. O nosso CNPJ é o 13-309-776-1000 ao contrário 30. 13-309-776-1000 ao contrário 30. Certamente este mês será novamente um grande desafio. E com muita humildade, eu te convido para fazer parte deste compromisso mensal. Temos muitos projetos. E eu creio que através da sua vida alcançaremos as nações e o nome de Deus será glorificado. Não deixe para depois. Faça a sua oferta agora. Nós precisamos de você. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais
bíblica. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. Sintoniza aí. É tudo de bom. Vida e saúde. Olá, ouvintes da vida! Com tantas informações a respeito de alimentação, é normal as dúvidas e questionamentos aparecerem. Mas incertezas podem trazer medos. E quando se fala em comer, lidar com esse tipo de sentimento pode se tornar algo complicado. Comer com medo, pessoal, é uma das sensações mais desagradáveis que existem. Os seus pensamentos podem afetar a sua digestão e a forma como o seu corpo aceitará o alimento. Se você comer algo com ansiedade, pensando se tem glúten, se tem lactose ou se causa câncer, o seu corpo assimilará essa informação e você poderá se sentir mal em seguida, como um efeito psicológico. Lembre-se, muita coisa que sentimos começa em nossa cabeça. Quer mais dicas de alimentação e saúde? Acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br e me acompanhe pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Vida e saúde. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da vida. De volta com Debates da Vida, você participando junto com a gente no 12997472010. Tem bastante áudios aqui, tem vídeo também. E mais eu quero saber como está a pesquisa, Cláudio. Vamos lá, pesquisa aumentando o número daqueles que dizem sim. No Facebook, de 84% vai para 89%, contra 16% cai para 11% que dizem que não existe mais. E no Instagram, de 69% pula para 73% e de 31% cai para 27%. Então a maioria da audiência está dizendo que sim, que o dom de línguas, ele ainda existe. Vamos então, Simone, aos vídeos e aos áudios e eu volto com os nossos convidados. Vamos lá, o vídeo é do Sérgio de Ferraz de Vasconcelos. O Jardel mandou um áudio pra gente do Rio Grande do Sul, é isso mesmo? A Rosângela Nascimento de Itaquaquecetuba e também o Ricardo Santos de São José dos Campos. Começando com o vídeo. Vamos lá. Senhor a todos. É o Sérgio aqui de Ferraz de Vasconcelos. O dom de línguas, ele existe sim, pois o próprio Jesus disse, falarão noutras línguas. O que não existe é línguas estranhas, porque a língua falada e ouvida, ela pode ser estranha a nós, porém é entendível para aquele que é nativo daquele determinado lugar que está se ouvindo falar aquela língua. Abraços fraternal na paz do Senhor. Bom dia, amigos da Rádio Vida FM, sou Jardel de Lajeado, Rio Grande do Sul, congrego no meio pentecostal. Eu sugiro aos irmãos a procurarem aí na internet um pastor, que ele é da África, ele é pastor da Igreja Adventista e Deus manifestou o dom idiomático na vida dele. Ele falou em alemão sem nunca ter conhecimento dessa língua, no estado do Paraná. Então, eu creio que o dom de Atos 2 é um dom idiomático, não é essa confusão que é falado no meio pentecostal. Grande abraço a todos. A paz do Senhor a todos, eu sou a Rosângela de Itaquaquecetuba. Eu acredito sim em dom de línguas, mas desde que a pessoa que esteja falando, ela interprete. Porque já aconteceu de pessoas falar comigo em dons de língua e interpretar o que ela estava falando. E realmente o que ela estava falando aconteceu. Mas já aconteceu também de pessoas falar comigo em dom de línguas e eu fiquei sem saber o que ela estava falando. Se era ela ou era Deus que estava falando comigo. Bom dia. Eu acredito sim no dom de língua. Dependendo
no que está escrito na palavra, tá? No que está escrito. Se não for da palavra de Deus, eu não acredito. Tá bom? Hoje em dia o que tem mais é a igreja falando um monte de blá blá blá. Eu não sei o que significado de Júlia, não sei o que lá. Então, do meu ponto de vista, isso aí é tudo conversa. Tá bom? Valeu aí. Bom, vamos lá, nós temos aqui opiniões dos nossos ouvintes. Matheus Reis, eu cresci em uma igreja pentecostal e é bagunçado mesmo. Edilson Carlos de Ferraz de Vasconcelos, sim, existe o dom de línguas, mas não como tem acontecido nas igrejas. Isso não é dom de línguas, é meninice. A primeira mulher a falar em línguas, Osman, ela falava em chinês e foi considerada por muitos do século XX como a primeira mulher a falar em línguas estranhas. Leandro Silva, o dom de língua está tão banalizado que acaba bagunçando o culto e assustando as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Anderson Adão, mesmo sendo assembleiano, concordo que são línguas estrangeiras. Então veja, nós vamos ter agora a participação do professor Matheus Angel, mas eu acho interessante porque a pesquisa, a maioria das pessoas na enquete estão dizendo que o dom de línguas existe. Mas das opiniões que nós recebemos aqui, a maioria está dizendo que é meninice ou que é coisa esquisita, que não tem o dom de línguas. Então a gente está com uma opinião aqui, de certa forma, aí, dicotômica, né? Ou seja, para lados opostos. O professor Matheus já está conosco? Então vamos falar com o professor Matheus. Professor, bom dia. Graças e paz, bom dia Cláudio, bom dia a toda a equipe, bom dia meu amigo Pastor PH e Pastor Isaac, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pastor, então 3 minutos inicialmente, de 3 a 4 no máximo, para o senhor explanar o seu ponto de vista e nós incluirmos o senhor aqui no debate nesse bloco. Ok, então, no que diz respeito a dom de línguas e a sua aplicação sendo estranha ou estrangeira, eu escrevi um livro em 2017 sobre isso, mas retirei ele de circulação e condensei os melhores argumentos nesse material aqui. Esse material que hoje eu trabalho, alguns pontos importantes, mas eu não terei tempo de explicar todos eles aqui. Eu gostaria de me ater às falas do pastor Isaac, onde ele trabalha alguns critérios, como por exemplo, 1 Coríntios 14, ele vai dizer que a palavra mistério ali no verso 2 tem vários significados e ele vale-se da variedade lexicográfica para poder tentar selecionar aquilo que mais apraz a ele, que combina com a argumentação dele, esquecendo de outros fatores dentro do próprio texto. Eu vou explicar aqui, como por exemplo, se o termo evangelho ali, a palavra mistério ali significa evangelho, e a Bíblia diz que você fala em mistério com Deus, então quer dizer que o Senhor prega o evangelho para Deus? Quando alguém falava em língua lá naquele tempo, ela pregava o evangelho para Deus. Então alguém tem que converter Deus, né? Isso não tem sentido nenhum aplicar o termo mistério como evangelho dentro do texto de 1 Coríntios 14, tá bom? Até mesmo porque vale destacar que a palavra mistério ali, ela tem o seu sentido ampliado por outros complementos e adjuntos dentro do próprio texto. Se o senhor observar, a palavra pneumati delalia misteria, que significa oculto, não entendido, em espírito fala mistérios, nós temos o significado dela ampliado em outras colocações no próprio verso, que vão aumentar o fator de inintendibilidade daquela língua. Tem muita coisa aqui, eu vou pegar só os 3 primeiros aqui e vou passar para outro argumento. O primeiro é o que diz o seguinte, que a língua não é falada para homens. Se a língua não é falada para homens, não pode ser idioma, ponto final. Porque com o homem eu me comunico com o idioma. Como que o senhor lidar, então, com a sentença que diz ou que antropis lali, não fala a homens, ok? Ou não homens fala. O segundo fator é ninguém, nenhum ser é capaz de entender. É isso que diz com oidesgar acue. Isso quer dizer aqui, ninguém é capaz de entender a língua. Se ninguém é capaz de entender, não é o idioma, né, meu querido? E o outro fator é que diz que fala diretamente para Deus. Só Deus entende. Alateu. Então, essa construção amplia o significado. Aí ele vai dizer que, na continuação de 1 Coríntios 14, nós temos ali o dom idiomático. Olha só como não tem lógica, como isso é uma depreciação do Espírito Santo e como também falta argumento bíblico para continuar essa ideia. Primeiro fato, dizer que ali as pessoas estão falando em línguas estrangeiras. Olha o cenário, gente, tenta visualizar o cenário. Ele está querendo dizer que em Corinto, onde o povo falava grego, de repente Deus capacitou alguém para falar, sei lá, em armênio. Deus capacitou alguém para falar em cópita.
no meio de um ambiente onde a pessoa fala grego, tá? E capacitou outro para entender a língua e traduzir a língua para o povo. E ainda quer dizer que o dom de línguas estranhas que é sem lógica. Que lógica tem alguém vir no Brasil, ser capacitado para falar alemão, aí Deus, além de fazer o cara falar alemão num ambiente onde se fala português, Deus tem que usar outra pessoa para poder traduzir isso para os portugueses. Não tem sentido. É uma volta que termina no português, que termina na língua nativa. Ok, outro ponto é a depreciação do Espírito Santo, porque eles colocam o Espírito Santo com um potencial equivalente a uma escola de línguas, né? Então, isso daí, bem, que razão tem o Espírito Santo fazer uma coisa que você pode aprender? E se isso é verdade, como é que fica a questão, então, de que o Espírito Santo capacita A, capacita B, mas não capacita C? Seria Deus desonesto? Aí o pastor vai dizer assim, não, mas ali em Atos ocorreu porque tinha uma necessidade da pregação do evangelho e hoje está disseminado. Isso é um ad hominem, uma falácia, porque se a base dele é que o evangelho está disseminado, fala para mim como é que o evangelho está disseminado no Afeganistão, na Coreia do Norte, no Sudão, no Iêmen, no Paquistão, em Eritreia. Não tem base para isso, ok? Então são alguns argumentos aí, né? E outra coisa, ele não tem 2 versículos bíblicos para me dizer de Deus usando pessoas para falar em línguas estrangeiras na Bíblia. Ele não tem 2. E para falar de língua estranha eu tenho 4. Então falta muita Bíblia aí e essa é a minha participação. Maravilha, vamos voltar então aqui com os nossos convidados. Eu vou obviamente iniciar passando a palavra ao pastor Isaac, uma vez que ele foi citado pelo professor e pastor Matheus Rangel, em que inclusive dirigiu boa parte da sua argumentação contestando as colocações feitas pelo pastor Isaac. Ele nem falou comigo, né? Hã? Ele nem falou nada pra mim. Nem cumprimentar, cumprimentou, mas Deus. Tudo bem, vai ele cumprimenta agora. Que isso. Mas vamos lá, pastor Isaac. Meus irmãos ouvintes, não se deixem enganar. Quando a gente vem aqui falando em grego e mostrando aí uma certa erudição, nós estamos querendo apenas, se isso não serve ao nosso argumento, se é só falar para mostrar que sabe falar, isso não serve para a edificação dos irmãos que estão ouvindo. Serve o senhor pode contestar qualquer colocação gramatical que eu lhe responda ao vivo, professor, por gentileza. Eu não estou contestando. Não estou contestando forma. Eu sei mesmo. Eu estou contestando o que o senhor falou. Quero ver até onde o senhor sustenta essa opinião. Não estou contestando. Bom, vamos lá. O tom, quem deu o tom aqui foi o professor que deu esse tom. Eu nunca parto para esse tom. O pastor Paulo Henrique sabe disso, sempre sou muito respeitoso, nunca parto para esse tom, mas vamos lá. Então, meus irmãos ouvintes, tenham sempre atenção. Por quê? Porque ler em grego não capacita a pessoa a entendimento especial e tudo mais. Se não conseguirmos entender tão pouco o português. Todos os textos que ele mencionou do apóstolo Paulo falando, que não fala Deus, é simples. Você olha o argumento do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14. Você olha qual é o argumento central. O dom de profecias é mais importante, é maior, é melhor, porque edifica toda a igreja. Então, esse, em contrapartida, em contraste ao dom de línguas. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Ele fala, não fala a ninguém, senão a Deus, é porque ninguém entende. Porque não há interpretação, é porque nem a pessoa que está falando, às vezes entende. Não é à toa que ela tinha que orar para poder interpretar. Porque às vezes Deus a capacitava... Mas que voltem... Parece os israelitas no deserto, porque se a pessoa precisa de uma capacitação, deixa eu tentar aqui. Vai terminar na língua nativa. Vai terminar na língua nativa. Que sentido tem eu falar em outra língua que vai terminar na língua nativa? O poder de Deus que ele capacita as pessoas, esse dom inventado aí, que é um dom ininteligível a qualquer um, isso é uma invenção, porque em Atos 2 eram dons de idiomas, aqui é dom de idioma, porque o dom de Deus, o poder de Deus que o pastor Paulo Henrique mencionou aqui, está justamente aí. Pessoas simples, pessoas pobres que nunca tiveram a instrução do apóstolo Paulo aos pés de Gamaliel, nunca tiveram essa instrução. Pessoas pobres falavam em outras línguas sem nunca ter estudado. E aí as pessoas olhavam isso e se maravilhavam, como aconteceu em Atos 2. Esse era o poder de Deus sendo demonstrado ali e
com os objetivos que eu mencionei, os objetivos de propagar rapidamente o evangelho por meio de bocas de pessoas simples, de pescadores simples, e para mostrar juízo aos judeus, conforme eu mencionei aqui, 1 Coríntios 14, 21 e 22. Meus irmãos, leiam o texto e vocês vão ver claramente as regras, o ponto do apóstolo Paulo, e que isso que inventaram hoje em dia de coisas, de sílabas, que não dá nem para falar que é língua, existem estudos, né, linguísticos acerca do que é dito aí nesse meio, não dá nem para dizer que são línguas, tem estrutura de língua. Né? Então, o que nós sabemos aqui, eu li aqui o apóstolo Paulo falando sobre idiomas, versículo 10, versículo 11. Então, a pessoa deve ficar quieta quando fala idiomas, outros idiomas, sem haver interpretação. O objetivo do apóstolo Paulo aqui, como já mencionei, é a edificação de todos, da igreja, e não um ou outro querendo aí aparecer e inventando coisas. Professor Mateus. Muito bom, pastor. Só uma pergunta, então, direta para o senhor. Se naquele tempo houve a necessidade de pregar o evangelho para as outras nações e o Espírito Santo capacitou aquelas pessoas. Então, em Atos capítulo 2, verso 6, como que seria a melhor tradução de oti ecuum eis ekastos, teidia dialecton lalunton auton, que seria a última parte do texto ali, que na sua Bíblia ela está traduzida como cada um ouvia falar na sua própria língua. O texto aqui coloca como elemento majoritário o ouvir ou falar. Eles que ouviam nas suas línguas, ou era o povo que falava na sua língua, segundo a gramática grega do verbo ekuon, que está aqui no imperfeito ativo indicativo. A melhor tradução é atribuir sentidos pensados do léxico, não altera o contexto, não altera o entendimento. Ninguém faz leitura da Bíblia assim, pensando termos e os seus sentidos diversos. Ninguém faz isso. Nenhuma pessoa faz isso. Se tratando de Lucas, ele pensava assim. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E depois, no versículo 11, de novo, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. É simples assim. Deixa eu ler aqui algumas considerações de ouvintes, e eu quero até aproveitar e pedir para vocês, nós estamos agora com 107 pessoas online, né, nos acompanhando online agora na nossa live aí pelo YouTube, Facebook e Instagram. Então, no YouTube, 107. E temos 58 joinhas. Então, eu vou pedir para você que está aí agora, olha aí na sua tela e clica no joinha. Eu tirei o meu e cliquei novamente aqui no joinha. Ok? Então, clica no joinha. Isso vai fazer com que esse conteúdo vá para mais pessoas e mais pessoas, inclusive, possam participar conosco aqui do debate de hoje, que está um debate interessante falando sobre o dom de língua, se ele existe ou não. William Alves manda para cá sua opinião dizendo o seguinte: línguas é plural. Os próprios anjos tinham outras línguas entre eles. Os anjos também são bilíngues, pois a frase não é singular e sim plural. E aí ele assina aqui dizendo que a life é tudo de good. Meu irmão, esse aqui tá precisando de um anjo mais bom de tradução, hein? Porque juntamos aí o inglês com o português, né? Mas vamos lá, Elisânia Silveira, eu acredito que existia, mas penso como o comentário do pastor Augusto Nicodemos. Gostaria de perguntar aos debatedores se algum deles já falaram em línguas. Bom, segundo o PH aqui, até sapatear já foi, né, PH? Não é só falar não, pastor, é falar e interpretar o que falo e o que outra pessoa fala em línguas. É o completo, igual 1 Coríntios 14, não é pela metade não, boca. Então, respondendo a pergunta dela, então você já falou, você fala... Eu falo, interpreto, a minha e de outras pessoas também. Desde que elas sejam verdadeiras. Se for falso, já desmente na hora. Isso aí não é língua estranha, não. Fica quieto aí, que Paulo ensina isso aí. Amém. Vamos lá, então. Sérgio Guerra. Tem as línguas de outras nações que Deus, através do dom, para falarem sem ser poliglota, e tem a língua em mistério que só Deus entende. Então ele está dizendo que tem as duas, né? A língua que é idiomática e tem também a que só Deus entende. Messias Peixoto. Alguém já viu algum pentecostal palestrando em um evento calvinista? Bom, aí vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. É que ele ia continuar.
Paulo JPCM. Com certeza existe sim. É necessário que tenha para a edificação do espírito dos demais, para a edificação da igreja também. Leandro Glória, não, ao meu ver, falar em línguas tem a mesma analogia da palavra da cruz para os ímpios. É loucura falar em línguas, seria propagar a Cristo neste mundo, é uma linguagem estranha. Pastor Isaac, só uma perguntinha aqui. O pastor PH dizendo que fala, interpreta, qual que é o sentimento que bate? Assim, eu respeito o pastor PH profundamente, pastor. Eu não desprezo em absolutamente nada. Nós não podemos nutrir essas coisas contra as pessoas. O que nós fazemos aqui, o que nós cremos ou não, ele como continuista, ataca achando, no seu ponto de vista, que os cessacionistas estão errados. É simples assim. Então, eu tenho os meus argumentos, tenho o meu entendimento da palavra, achando que os continuistas estão. Então, meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui, e eu acho que eu venho aqui em vários debates acerca de vários temas. Esse tema em específico, dom de línguas, segunda bênção, eu, com todo respeito ao pastor PH e a todos que creem nisso, o que eu digo, com todas as palavras, eu creio que estão crendo numa mentira. Eu creio que estão seguindo algo inventado lá no começo do século XX, que traz problemas para a igreja, algo que não condiz aí com a correta leitura e simples leitura do texto. O senhor mencionou que começou no século XX? O pessoal lá da Rua Azusa ou aqueles outros dois holandeses, se eu não me engano. Existem presbiterianos que falaram em língua no período da Reforma. Bom. Existem batistas que falaram em língua no período da Reforma. Um detalhe, pastor Isaac, por gentileza, né? Lucas era um grego muito bem erudito. Inclusive o Dr. Carlos Oswaldo, no seu comentário do Novo Testamento, ele explicita que Lucas ele era mais erudito que Paulo para escrever, ele tinha um estilo um pouco mais acurado, e vários outros comentaristas, Brodus, David Haley, Matthew Henry, enfim, colocam essa condição. Lucas, segundo o Dr. William Kirk Robarta, numa tese de mestrado que ele escreveu na faculdade de Dublin, na Irlanda, o nome do título, porque ele transformou a tese num livro, é A Linguagem Medicinal de São Lucas. Ele vai dizer que Lucas baseou o seu idioma numa linguagem medicinal aprendida com médicos antigos, inclusive com Aristóteles. Ele vai dizer que em Atos capítulo 2, quando Lucas faz uma diferenciação entre glossa e dialectos, ele está se baseando no livro de Aristóteles, no capítulo Dalma. O livro é categoria, o capítulo é Dalma, onde Aristóteles faz uma diferenciação entre glossa, dialectos e logos. E Lucas, no capítulo 2 de Atos, no verso 4, ele vai chamar a língua estranha ali de glossa. No verso 6, ele vai chamar de dialectos, indicando que foram uma manifestação que foi modificando no decorrer da própria manifestação. Inclusive, quando ele chama de glossa, ele compara o fogo. Se a língua é como que de fogo, pergunta ao Senhor, qual é o idioma que o fogo fala? Se eu acender uma fogueira aqui agora, ela vai falar inglês, português, alemão? Depois nós poderemos separar um horário aí, o Cláudio veja isso, produção, pode separar um horário para o professor Matheus Angel, explicar o que ninguém até hoje conseguiu bater o martelo e definir o que é línguas como de fogo. Nós temos aí vários eruditos, vários estudiosos que falaram muitas coisas acerca dessa expressão, línguas como de fogo. Mas como não é não dá tempo, não é o enfoque aqui, eu acho, com todo respeito, acho que o professor Matheus Angel não está contribuindo para o nosso ouvinte ou está querendo apenas mostrar uma erudição inócua, vazio, sem mostrar para os irmãos. Irmãos, leiam o texto e tirem as suas conclusões a partir da visão. O senhor está usando um ad hominem, um ataque pessoal, e está dizendo que quem não contribui sou eu. A partir da explicação apresentada pelo pastor Paulo Henrique e a minha explicação apresentada. O senhor só precisa me dizer o seguinte: dentro do conhecimento de mundo de Lucas,
Ele entendia que glossa é uma língua que não se compreende. Glossa, dialecto é uma língua que é utilizado no Novo Testamento como língua normal. Ou até eu não estou falando de Novo Testamento, eu estou falando de teologia lucana. Até em Lucas, a língua é utilizada até como o órgão, o membro, língua. Então, não, senhor, o senhor pode sacar os versículos aí para a gente poder continuar o debate, porque o termo glossa utilizado por Lucas nesse texto, segundo o doutor William Kirk Robarta, segundo outras teses que nós temos aqui da Maria Helena Neves, essa daqui foi em São Paulo feita, a teoria linguística em Aristóteles, eles vão dizer que o contexto de Lucas ele era grego. Ele utilizava os termos de acordo com o conhecimento acadêmico que ele aprendeu. E quando Aristóteles em Dalma discorre sobre linguagem, eu estou falando também do trabalho de Mutley, que é um grande linguista que refutou o Samarim, ele trabalha os aspectos da língua como uma linguagem que vai se desenvolvendo. Vou dar um exemplo para poder ficar mais claro, para o senhor não dizer que eu não estou contribuindo. Um bebê, ele tem língua ou não tem? Quando ele nasce, ele fala algum idioma ou não fala? Não. Positivo, mas ele já tem a capacidade linguística, ou seja, ele emite sons, um conjunto de sílabas ininteligíveis que tentam ser articuladas na sua mente na proporção que o cérebro vai amadurecendo para que ele possa se comunicar com as pessoas. Esse tipo de processo Aristóteles chamava de glossa. Glossa é um conjunto de sílabas que tentam ser um idioma, mas não são. Mas elas têm uma compreensão para o pai e para a mãe que consegue, com a convivência do bebê, entender se ele está com fome, se ele está com sede, se ele precisa de atenção. Depois de um tempo, o bebê aprende a falar no idioma do pai e da mãe. Glossa, dentro do contexto de Lucas, que se baseou em Aristóteles, significava uma língua não compreendida. E depois, então, essa língua não compreendida, no verso 6, se torna uma língua idiomática. É isso que o texto está dizendo. Professor Matheus, como a gente já está no final desse bloco, então... Mim, isso foi uma volta bem grande. Eu vou lhe dar mais um minuto aí, então, para o senhor fazer a sua conclusão final e dar, inclusive, suas mídias sociais. Perfeito. Bem, aquilo que eu não tive tempo de discorrer aqui com os irmãos, sobre a língua estranha, ela se aplica em pelo menos 3 níveis. Existe a língua estranha, quando eu falo estranha eu diferencio de estrangeira, não existe dom de língua estrangeira na Bíblia. Pode ser uma capacitação do Espírito Santo para uma questão específica, né? Mas o dom de língua estranha, ele está na Bíblia e ele se apresenta em 3 camadas. Primeira camada, como confirmação do batismo com o Espírito Santo com fogo. Isso quem diz não sou eu, é a palavra de Deus, em Atos 2:4, Atos 10:46 e Atos 19:6. 3 exemplos onde as pessoas receberam o Espírito Santo e imediatamente profetizaram e falaram em línguas. Não significa que a pessoa que fala em línguas é batizada com o Espírito Santo, tá bom? A pessoa pode receber o dom antes mesmo de ser, mas a língua que ela falar, no momento que ela for batizada com o Espírito Santo, ela também não significativamente vai repetir essa língua depois. Ela pode falar em línguas como confirmação, mas não receber o dom, que é onde nós entramos na segunda camada. Dom de línguas, como o pastor PH detém esse dom. Recebe uma mensagem codificada e de Deus a interpretação para trazer para a igreja. E ainda existe a oração feita em línguas, que é uma oração que todo cristão, sendo batizado com o Espírito Santo ou não, tendo dom ou não, ele pode levar o seu espírito numa contrição tão grande, como diz lá em Judas, que ele pode orar com o espírito. E o espírito nosso não fala português. Nosso espírito fala diretamente com o Senhor, porque através dele nós nos aliançamos a Deus. Então existem essas 3 camadas e cada camada dessa tem muita base bíblica e histórica. Queria agradecer a todos pelos debates. Vocês podem me encontrar no YouTube, Professor Matheus Rangel. Podem me encontrar no Instagram, Professor.Matheus Rangel, Mateus sem H, tá? Professor.Matheus Rangel. Podem me encontrar no WhatsApp, conhecer os nossos cursos também. O DDD é 22, o número é 999-242393. Podem encontrar o nosso site do Instituto Teológico Koinonia, que é o nosso instituto, que é www.institutokoinonia.com.br. E muito obrigado a todos. Será um prazer voltar para continuar esse tema. Um abraço. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo. Enquanto isso, dá tempo de você convidar mais pessoas para participar conosco. E não esqueça, dá o joinha aí, clica no joinha no YouTube para que o próprio YouTube distribua o nosso conteúdo para mais pessoas possam participar desse debate de hoje. O dom de línguas, ele existe? Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco.
Curso avançado completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Vida. Tudo de bom! 96.5 Vida FM. Sintoniza aí. É tudo de bom. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. E esse mês de abril temos mais um desafio, assim como foi no mês de março, né, Cláudio? Exatamente, Simone. Você acredita que nós vamos vencer esse desafio? Eu acredito. Eu não tenho nem dúvida de que nós vamos vencer. Nem dúvida. E por que, Cláudio, que você não tem dúvida de que vai vencer? Porque o mês de março, para mim, foi uma demonstração clara de Deus do caminho que nós deveríamos seguir. Ou seja, de continuar com a emissora, de trazer programações que preguem o Evangelho. Então nós temos programações agora às 7 da manhã, às 18 horas, à meia-noite, de oração, de reflexão, de devocionais. No sábado, das 10 ao meio-dia, e no domingo, das 10 ao meio-dia, nós trocamos ideias sobre o verdadeiro Evangelho. No domingo temos a transmissão ao vivo do nosso culto público. Então nós temos várias programações que nós estamos incluindo na programação da Rádio Vida e que eu creio, eu espero, eu desejo, eu anseio que abençoe a sua vida. Temos ouvido já muitos testemunhos de pessoas que têm nos acompanhado e daquilo que Deus tem feito. Então a minha gratidão a todos vocês que nos acompanham e espero que a Rádio Vida esteja fazendo bem para vocês. Inclusive tem um ouvinte que mandou uma mensagem aqui e agora vai ser difícil, vai ser achar. Mas a pessoa mandou assim, a rádio sair do ar, sair fora do ar, de jeito nenhum. Olha as pérolas que nós estamos ouvindo no debate. Né? Então a pessoa aqui elogiando, eu não vou conseguir achar agora, me perdoe. Mas é muito legal ver essa participação do ouvinte, o número de pessoas participando, e eu creio que tudo isso contribui para o reino. Né? Então se você puder nos ajudar, nos ajude. Nós temos um Pix para você fazer a sua oferta, fazer a sua doação, que é o doe@biblicavida.com.br, e o meu apelo vai diretamente para aqueles que contribuíram no mês de março. Se você contribuiu em março, contribua também agora em abril com a mesma quantia. Se Deus colocar no teu coração a mais ou a menos, glória a Deus, mas se você puder, se todos contribuírem com a mesma quantia, nós batemos a meta novamente e vamos manter a emissora no ar. Então tem muitas novidades, muitas coisas que nós queremos fazer, muitas implementações que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, mas para que isso aconteça, nós temos que permanecer no ar. E permanecer no ar depende da sua ajuda. Eu creio que Deus vai levantar uma multidão de homens e mulheres que vão nos auxiliar nesse desafio. Então faça aí o seu Pix no doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Pastor, eu quero fazer transferência, eu quero fazer TED. Faz o seguinte, manda uma mensagem no 12 997 47 2010, que é o WhatsApp da vida, 12 997 47 2010, manda lá e o pessoal te manda os dados do Pix, te manda a conta bancária, te manda tudo para que você nos ajude e que nós possamos vencer novamente esse desafio. Vencemos em março? Vencemos. Em abril tá mais difícil, mas eu creio que nós vamos alcançar novamente. Nós precisamos de você, falo isso com muita humildade, né? Nós precisamos de você. Se você não nos ajudar, nós não vamos conseguir vencer. Se
tem debate, tem vida. Debate da vida tá de volta e eu tô gostando de ver hoje, viu, Cláudio? Tô mesmo. Tá Muitos áudios, vídeos, principalmente vídeo, né? Que o pessoal já tinha dado uma paradinha. É verdade, hoje veio bastante, né? Inclusive temos mais um, Simone. Temos mais um vídeo. Vamos aos vídeos e ao vídeo e ao áudio também? Vamos lá. O vídeo é do Elton de São José dos Campos. Tem também áudio do Alexandre Cândido de São José dos Campos, José Alves também de São José e o Robson Beraldo de Taubaté. Vamos ao vídeo. Bom dia a todos da Rádio Vida, que Deus abençoe. Eu vim de uma linha pentecostal, mas eu nunca acreditei no dom de línguas. Mas eu respeito a todos que, daquela forma, nos corações sinceros de cada um, está se entregando a Deus. Pode ser uns que estão mentindo, mas cada um vai pagar diante de Deus. E eu peço o respeito de vocês todos, né? A gente tem que respeitar o que a gente não acredita. E todos estão ali num só objetivo, de ir para o céu. Que Deus abençoe. Alô, Rádio Vida, alô a todos do programa. Esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Mas isso para quem crê. Aqueles que não crêem não adianta, não alcançará a vitória. Alexandre de São José dos Campos. A paz do Senhor a todos os debatedores, sou José Alves aqui de São José dos Campos. Eu quero dizer que Deus continua realizando os mesmos milagres e batizando com o Espírito Santo, ele não mudou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem e hoje será eternamente. Em Malaquias, ele disse, eu não mudo. Então ele continua batizando com o Espírito Santo, dando dom de língua para aqueles que o buscam. E só que nas igrejas hoje existe muita coisa, muita milinice. Com todo respeito para quem não crê nos dons de língua, nós temos que entender o lado de todo mundo, né? Eu entendo o lado até do ateu, né? O ateu não acredita em Deus, por quê? Porque ele não sente. Vai convencer o ateu, ele, segundo os conhecimentos dele, ele não acredita em Deus. Paciência, né? Mesma coisa que ele não acredita no dom de línguas, no dom da manifestação do Espírito Santo, porque não sente. Não é por causa dos meus estudos, meus conhecimentos, é porque eu sinto a presença de Deus, eu falo em língua, eu sei o que é. Agora quem não crê porque nunca sentiu, não sabe o que é, tá bom? Essa é a minha opinião. Maravilha, temos mais opiniões aqui. Ministério de Louvor e Dança Raiz Divina, então quer dizer que vamos tirar um dos 9 dons que está escrito na Bíblia e vamos ter somente 8? Anderson Adão, a ideia do movimento pentecostal é religiosa. Não há crítica textual que comprove essa doutrina. Dizer que Paulo estava em Atos 2 é exegese de primeira. Vanessa Carvalho, que debate ótimo. Pena que os neopentecostais não estão preparados para isso. Fábio Carvalho, de Guanambi, Bahia. Eu nasci em uma igreja pentecostal e hoje estou congregando em uma igreja menonita renovada. Creio sim no dom de línguas. Edilson Carlos, de Ferraz de Vasconcelos, qual a língua dos anjos? Quando o anjo falou com a Maria, que ela daria a luz ao Salvador, ele falou na língua que ela entendia? Quando falou com Jacó, falou a língua que Jacó entendia? José Roberto de Guarulhos, muitos não acreditam, mas nunca irão receber, porque a gente só recebe se crer. É como a salvação ou Jesus. Se você não crer, você nunca vai ver ou sentir. Michele de Jacareí, acredito que sim, mas tem muitas coisas que vêm da emoção. E temos aqui também Sema de São José dos Campos, dizendo, acredito sim, eu falo baixinho. É muito interessante a opinião do irmão aqui. Tem aqui uma opinião que eu achei bem interessante também aqui no YouTube, do Sérgio Guerra, dizendo assim, Deus irá batizar o pastor Isaac com o Espírito Santo e ainda dará a ele o dom de línguas e de profecia, como fez com o pastor Gunnar Vingre, que saiu da Igreja Batista e fundou a Igreja Assembleia de Deus. Pastor Isaac. Eu já fui batizado pelo Espírito Santo, tenho o Espírito Santo habitando em mim. Ele me dá poder para testemunhar, isso está escrito lá, Jesus prometeu, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então eu tenho esse poder, o fruto do Espírito Santo eu posso desenvolver na minha vida, porque o Espírito Santo me capacita. Meu irmão Sérgio Guerra,
Eu já sou batizado com o Espírito Santo. Se Deus, porventura, quiser que eu fale outro idioma para a edificação da igreja, não tem problema nenhum, já que aí a China está dominando o mundo e eu não estou muito afim de aprender chinês, talvez Deus queira aí me capacitar a falar chinês para edificar o povo chinês. Mas língua dos anjos nunca. Língua estranha. Língua dos anjos, não, nem o pastor Paulo Henrique acredita nisso. Maravilha. Bom, vamos lá, temos mais opiniões aqui. O Adriano de São José dos Campos: eu acredito em dons de línguas. Se não existisse, o Senhor já teria abominado todos os pastores evangélicos. Jefferson Abreu, Codo do Maranhão. Codó. Ou sobre... Codó? É uma cidade. Codó, no Maranhão? No Maranhão. Tanto que eu até ia fazer consideração aqui, eu falo, não sei se ele é do Maranhão ou se o nome dele é Codo Maranhão. Então é Codó no Maranhão? Codó no Maranhão. Jesus amado, tá indo longe, a tecnologia é uma bênção. Creio que ainda exista o dom de línguas. Felipe Cardoso de Taubaté: eu acredito no Espírito Santo, pois é algo surreal que sentimos quando o Espírito Santo nos toca. E Ana Paula de São José dos Campos: lembrando que a diferença de línguas veio sobre a Torre de Babel, a presença do Espírito Santo é um dom para poucos escolhidos. Bom, vamos lá, eu vou fazer a minha última pergunta para vocês, na sequência a gente já vem aí para considerações finais, dica cultural se vocês tiverem. A pergunta que eu faria é o seguinte: com base nessa máxima então, de que não existe línguas estranhas, eu já havia perguntado ao pastor Isaac o que seriam estas línguas que acontecem no meio pentecostal. A pergunta que eu faria, pastor: por que Deus não faz algo para que isso acabe? Porque hoje existe uma maioria de pentecostais, né? O movimento pentecostal cresceu demais, tanto que a nossa pesquisa já está em 90%. 90 a 10. 90% acredita que sim, 10% acredita que não. No Facebook. No Instagram, 73 a 27. E a minha pergunta até baseada na colocação do ouvinte, né? Ou seja, se não existisse, Deus já teria fulminado a igreja. Como o senhor enxerga isso? Não funciona assim. Não funcionou na história. Nós vemos aí a Igreja Católica com todos os seus desvios acontecendo, dominando, né, a cristandade por muitos séculos, até que veio a Reforma. Até que veio a Reforma em 1500. E a Igreja teve aí desvios aí por pelo menos 3 séculos. Então não funciona porque a maioria está fazendo é que está certo. Não é assim que funciona. Eu não sei se quais são os propósitos de Deus para com isso, para com o que eu creio ser um desvio doutrinário, não sei. Não estou dizendo aqui que os pentecostais vão para o inferno, não são irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Existem pentecostais crentes que vão para o céu, existem, mas que creem nesse desvio doutrinário, só isso. E existem reformados que creem em desvios, que creem em uma outra forma, que creem em mentiras. Isso acontece. Mas eu não sei o que Deus vai fazer no futuro, se ele vai fazer alguma coisa, mas a experiência de ninguém, aí que está, nós devemos bater nessa tecla, a experiência de ninguém deve servir como parâmetro para a doutrina. É o contrário. É a doutrina que serve de parâmetro para a experiência. Se não está na Bíblia, se está funcionando errado nas igrejas pentecostais, se está uma bagunça nas igrejas pentecostais, que seja atacado, que seja demonstrado, inclusive por pentecostais. Isso aí que está acontecendo, e o pastor Paulo Henrique fez isso. Isso que está acontecendo, algumas igrejas fazem assim, essa bagunça, e não respeitam as regras de 1 Coríntios 14, essas igrejas estão erradas. Isso deve ser denunciado. Mas a experiência de ninguém deve ditar a doutrina, é o contrário. A doutrina dita a experiência da igreja. Bom, então faço a minha última pergunta então ao pastor PH. Uma vez que a experiência de ninguém pode ditar uma doutrina, mas aí nós não estamos falando de uma experiência de uma pessoa, né? Nós estamos falando de uma experiência de uma multidão. Como que o senhor enxerga isso? Não, na verdade sim, o dom de línguas é bíblico, ponto. E assim, eu vou falar por mim aqui, que eu não sou tão burro assim, tão indouto assim. Acho que pastor Isaac tem o 3º grau e a mais, eu também tenho o 3º grau e a mais. Então assim, a gente é muito inteligente para ser enganado à toa. Embora a Bíblia fala, enganando e sendo enganado, né? Você sabe que tem mentiroso, você sabe que tem enganador, você sabe que tem falcatrua, você sabe que tem mentira e tal. Mas assim, a gente não estudou à toa para ser enganado, né? Então acredito que, do ponto de vista bíblico, 93%
vamos supor que a margem de erro aí, 93 é o senso comum? Não pode ser, não é possível. Então, assim, o dom de línguas é bíblico, né? Não é mentira, não é falcatrua. A gente não pode colocar todo mundo dentro do liquidificador e dizer que tá todo mundo mentindo, que tá todo mundo enganado, porque isso é um erro muito grande, muito grave. Inclusive, generalizar, todo pastor é isso, isso não, né, não funciona assim. E acho que 1 Coríntios capítulo 12, todos os outros textos, inclusive que eu sei mais uma vez, que as minhas perguntas vão ficar para trás, mais uma que eu fiz e não foi respondida, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos e a outro variedade de língua. Na igreja não existe uma língua só, inclusive vou denunciar. Tem pessoas, tinha safados e sem vergonhas, que ficavam vendendo DVD e CD aí, ensinando as pessoas a falar língua estranha. Eu falo, irmão, não passa a mão na cabeça de gente que não presta. Como que é o negócio? Os camaradas gravavam CD, na época de fita ainda. E ficava vendendo pros irmãos nas igrejas. Falou assim, eu vou ensinar você a falar em língua estranha. E aí... porque se é idioma, até faria sentido, né? Não, escuta assim, e os camaradas começou... O camarada começou a ensinar. Só que aqui, a gente já mata essa falcatrua. Por quê? Porque, inclusive, poxa vida, a língua do irmão é igual da irmã tal, do irmão tal, mas e a variedade? A Bíblia fala de variedade. A Bíblia não fala num tipo de língua só. A Bíblia fala de variedade. E esse que tem variedade tem o dom de interpretar. Aí então são as aberrações que acontecem no nosso meio, que esse aí merecia ser fulminado. Mas não dá pra colocar tudo num negócio só e falar assim, é tudo isso aqui, tudo isso aqui. Aí não vira. Maravilha. Então vamos fazer o seguinte, o PH já está com o microfone aberto, então eu vou lhe dar 2 minutos, PH, para você fazer a sua consideração final, se tiver já dica cultural, e a Simone fica sempre com o dedinho ali para apertar. Já aperta aí, então, vai, Simone, tem dica cultural? Tá na mão? Então vai lá, dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Então vai lá, PH, sua consideração final. É consideração final de que? Os dois juntos, já faz, já. Queridos, Deus abençoe a vocês. A minha consideração final é que o dom de línguas existe e que você continue buscando os dons espirituais, não só o dom de língua, mas o dom de profecia, o dom da ciência, o dom de milagres. Inclusive, a igreja carece de pessoas espirituais que têm acesso ao mundo espiritual e que consigam comunicar a vontade de Deus às pessoas. Eu louvo a Deus por todos os irmãos e vai meu abraço especial aos pentecostais, não desfazendo dos outros irmãos, que você continue buscando a Deus e servindo a Deus na igreja, que você é abençoado e que você continue buscando sem cessar os dons espirituais. Eu louvo a Deus pela minha vida, né? Louvo a Deus pela instrução que eu tive, louvo a Deus pelo dom de línguas que eu tenho de interpretar. Eu louvo a Deus para as pessoas que já participaram dos meus cultos e foram abençoados através das línguas estranhas que Deus me deu e através das revelações baseado na Bíblia. Se você quiser nos encontrar, pr.paulohenrique no Facebook, pr.paulohenrique no Instagram e pr.paulohenrique no YouTube. Se você quiser estudar teologia, www.itcid.com.br. Deus abençoe meu amigo pastor Aguinaldo, que foi um dos meus primeiros pastores na minha juventude aí, que Deus continue abençoando o senhor. Um abraço a todos os membros da comunidade evangélica Fé e Obras na Zona Norte. E se você precisar de caixa de papelão, envelope de segurança, pastor, eu montei um e-commerce e agora eu preciso da embalagem para mandar meus produtos. www.amelhoремbalagem.com.br. Fica na vida, porque a vida é tudo de bom. Não, a life é tudo de good. Ixi, o cara mandou essa a logo, life né? meu irmão, é o Glossolalha aí, cadê o profeta para interpretar? Pra interpretar. Pastor Isaac, 2 minutos, querido. Bom, meus irmãos, foi um prazer estar aqui, pastor Paulo Henrique, mais uma vez. A minha dica cultural é essa aqui, ó. Dá pra ver aí, Flávia? John MacArthur, Fogo Estranho. Um livro curto, não é longo, não. Leia e você vai compreender melhor os textos que nós falamos aqui, debatemos aqui. Você pode, pela capacitação do Espírito Santo, que ele faz isso, não só línguas ele faz, mas ele capacita a gente a entender a palavra, uma das funções do Espírito Santo, 1 Coríntios 2, você vai compreender. Meus irmãos, eu queria fazer um apelo aqui,
não sou muito de fazer apelo, acho que meio... Vou fazer um apelo aqui a todos os ouvintes, que vocês se libertem de opressão. Você que está me ouvindo, eu não consigo falar, não consigo, você que acha que falou, enfim, procure implementar na sua vida o fruto do Espírito. Isso todo crente deve e pode fazer pela capacitação que o Espírito Santo nos dá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23, contra essas coisas não há lei. Procure isso, você vai ser um crente nota 10, um crente protegido, inclusive, de desvios doutrinários, porque o conhecimento bíblico é que nos liberta de erros, de pessoas que podem se enganar multidões, as multidões podem ser enganadas, isso facilmente, isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 16, em 2 Pedro está escrito isso. Então, o conhecimento bíblico vai livrar você do desvio doutrinário. E busca o fruto do Espírito na sua vida, e você vai ser um crente joia, um crente nota 10. Você pode me achar no www.igrejaredenção.org.br ou no Instagram é Dom de Línguas? É chique, né? Instagram, YouTube, no Instagram, Isaac, ISAAC Pereira 1, Isaac Pereira 1. Você pode. E a gente tem o canal no YouTube, Igreja Batista Redenção. Maravilha. Obrigado então pela participação dos nossos convidados de hoje. Vamos então, Simone, às minhas considerações finais. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, vamos lá. O assunto de hoje é um assunto complicado, de certa forma, de discutir, exatamente pelo fato de nós termos aí correntes bem fundamentadas, obviamente, cada uma dentro de uma visão específica, mas bem fundamentadas, cada um tem a sua linha de argumentação. Eu creio que o ponto-chave que eu gostaria de iniciar a minha consideração de hoje é ressaltando a questão, obviamente, do respeito que nós devemos ter às divergências, né? Ou seja, quando eu analiso um determinado assunto, tem uma determinada linha, essas divergências elas não podem ir para o campo pessoal, elas precisam permanecer no campo das ideias, né? Ou seja, da discussão do assunto com um objetivo, que é o objetivo de levar você, que é nosso ouvinte, a esclarecer melhor, clarear melhor as ideias, para que nós possamos errar menos, para que nós possamos acertar mais. Então eu faço essa primeira ressalva no que diz respeito ao respeito mútuo que deve haver entre todos aqueles que debatem o assunto, não apenas os que estão no estúdio, mas também aqueles que estão conosco nas salas de chat, né? Ou seja, nas salas de bate-papo. Então, esse respeito mútuo, ele é fundamental, porque senão o amor que nós falamos, o cristianismo que nós falamos, passa a não fazer sentido algum. Bom, segundo com relação à resposta específica, se o dom de línguas, ele existe, como venho de origem pentecostal, eu acredito sim que o dom de línguas, ele existe. Mas eu faço essa minha consideração muito rápida. Ou seja, eu termino aqui essa minha consideração final dizendo, eu creio que o dom de línguas, ele existe. Mas aí eu faço essa consideração rápida para entrar na parte que eu gostaria de fazer essa consideração para vocês. Sabe qual que é o grande problema que nós temos hoje? E aí eu falo do meio pentecostal, que é o meio do qual é a minha origem, né? Como pentecostal clássico, que é esta nomenclatura que agora se dá, até para ter esse diferencial com o neopentecostal. Vindo de uma origem de pentecostal clássico e acreditando nisso, eu posso falar com muita liberdade, porque faço parte deste meio. E infelizmente o que nós temos visto em muitas igrejas, não podemos generalizar, eu concordo com isso, nós não podemos generalizar, mas infelizmente muitas pessoas estão utilizando os dons, estão utilizando a Bíblia, estão utilizando para domínio dos seus membros, para muitas vezes rebaixar aquele que não tem o dom. E eu falo porque eu vivi isso. Eu me lembro que quando eu era adolescente e eu queria ser batizado com o Espírito Santo de qualquer jeito, dentro da linguagem evangélica, né? Hoje eu entendo que o batismo com o Espírito Santo é quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu recebo o selo e ali eu estou batizado do Espírito Santo. Mas o falar em línguas, e eu tinha aquele desejo de falar em línguas, e aí chegou lá, ia ter uma vigília, e eu peguei e falei assim, não, peraí, eu vou ser batizado e é hoje eu vou ser batizado. E aí eu entrei e comecei a fazer uns desafios com Deus, eu fui lá porque eu falei, não, hoje eu vou ser batizado, E aí eu me lembrei de um irmão que tinha me dito assim, você tem que falar glória, 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 e vai falando até enrolar a língua.
E aí você vai ser batizado. E maravilha, lá fui eu pra vigília. Me lembro até hoje, ó, dia 31 de janeiro de um determinado ano. O ano eu não vou lembrar, mas eu lembro que era o último dia do mês. E eu fui pra ser batizado. E eu fui lá e me preparei. E eu ainda falei o seguinte. Aí o irmão foi falar, e a hora que o irmão foi falar, ele falou assim, olha, porque eu queria ser batizado. E eu fiz um propósito com Deus. E aí vai que até puxa, né, o fôlego, né? E eu fui para fazer um propósito com Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor não me batizar hoje, eu rasgo a Bíblia. Meu amigo, a hora que eu ouvi aquele testemunho, eu falei, é hoje. Basta eu falar glória, 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 glória e falar para Deus que eu vou rasgar a Bíblia. E aí eu fiz a minha oração. Senhor, se eu não for batizado hoje até o final da vigília, eu vou rasgar a Bíblia. E fui pro joelho, desci o joelho e comecei. Glória, 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 glória. Primeira oração, nada. Segunda oração, nada. Terceira oração, nada. Quarta oração, nada. Aí o pastor falou assim, olha, nós vamos orar agora para encerrar. Eu falei, caramba, agora é a hora. Eu falei que é até o final da vigília. Eu tô falando glória, glória. E falei que vou rasgar a Bíblia. Então é agora. Gente, acredite. Eu era menino. Virei a cadeira para toda a mocidade. Porque eu falei, a hora que eu for batizado, todo mundo vai ver que eu fui batizado. Ou seja, olha os erros que nós cometemos e somos induzidos a. Virei a cadeira e fui. Glória, 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 glória. E comecei. Glória, glória, glória. Daqui a pouco eu ouvi o pastor falando amém. Gente, no impulso, eu levantei e falei, amém não. Glória, 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 glória. Moral da história, terminou a vigília. Não recebi o dom de línguas. Não fui, na linguagem pentecostal, batizado com o Espírito Santo, saí dali frustrado, quase me desviei. Por quê? Porque, infelizmente, a gente acaba sendo impulsionado a isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês com muita convicção. Eu não coloco Deus numa caixinha. Eu creio que Deus, ele faz do jeito que quer, no tempo que quiser, através de quem ele quiser. Portanto, Deus, ele pode manifestar os dons da forma que ele quer. Mas, ao mesmo tempo, ou seja, o famoso contudo, entretanto, no entanto, tome cuidado. Não tenha isso como um troféu, tenha isso como uma experiência com Deus. De nada adianta falar em línguas estranhas e continuar usando a língua para fazer fofoca, ou para falar mal do outro, ou para falar coisas que não prestam. Então, nós precisamos, como pentecostais, entender que nós vamos voltar para o equilíbrio. A gente foi muito para o outro extremo. E a gente precisa entender que a palavra de Deus, e tudo é feito com ordem e com decência. O PH deu um exemplo, eu vou dar outro. Fui convidado para ir para uma igreja para ministrar a palavra. Quando eu cheguei lá, o pastor vira para mim e diz assim, pastor, o senhor se importa em só cantar? Eu falei, não tem problema não, o que o senhor falar aqui eu faço, eu sou servo, vou obedecer. Ele falou, não, porque eu vou pregar hoje. Eu falei, ok. Ele leu um versículo bíblico e passou 45 minutos falando em língua estranha. Mas nada, mais nada. E aí a igreja pulando, rodopiando. Gente, me perdoem, mas repito, vindo e falo com autoridade porque venho deste meio pentecostal, isso para mim não é evangelho, isto não é reino, isso é simplesmente falastrão de ficar, me perdoe até o termo, mas ficar falando e querer mover as pessoas pela emoção. A maior profecia chama-se a Palavra de Deus, composta por 66 livros, e eu creio que ali é a maior profecia. Então não se deixe enganar, busque o Espírito Santo, dê liberdade no sentido de ver aquilo que Deus tem para você, mas não coloque isso como troféu e não sai que nem doido buscando isso não. Deus vai te dar na dose e na proporção que Ele entende o melhor para você. Ok, Simone Rodrigues? Word Cloud, então, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, virando aqui a tela. A primeira mais citada foi interpretar, a segunda mais citada pentecostal e a terceira mais citada línguas estranhas, ok? Palavras citadas pelos nossos ouvintes, nossos convidados no ar, muito obrigado pela participação de todos vocês, pastor Isaac, pastor PH, que Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Eu confesso que ainda estou radiante pelo que Deus fez em março. Para nós, foi um sinal de Deus e isso nos dá ânimo para seguir em frente. Mas é importante